Olá, pessoal! Então, hoje eu vim nesse vídeo passar umas dicas de como desenhar no caderno algumas figuras geométricas espaciais. Meus alunos têm muita dúvida, né, sobre como desenhar. O objetivo desse vídeo não é fazer nenhum desenho perfeito, nem que vocês fiquem expert em desenhos. É só passar a dica de como eu faço quando eu preciso de reproduzir uma dessas figuras no caderno ou até mesmo no quadro, né, na aula. Então, vamos lá. Primeira figura que a gente vai ver aqui, né? Vamos desenhar poliedros, os prismas. O que é um prisma? O prisma é uma figura que tem duas bases idênticas, paralelas, e todos os vértices dessa base são unidos, né, por uma aresta, formando aí as faces laterais. Então, vamos lá. Primeira dica que eu vou passar para vocês. Eu fiz aqui um desenho retângulo, já coloquei aqui até algumas bases para a gente trabalhar. Primeira dica que eu vou falar é o seguinte: eu vou desenhar o meu método aqui de criação do prisma seria trabalhando com as duas bases. Eu desenho as duas bases e simplesmente vou unir os vértices. Só que é o seguinte: a primeira dica, não colocar os pontos alinhados. Por exemplo, esse vértice aqui é equivalente a esse vértice aqui nessa figura. Esse equivalente a esse. Eu preciso ligar esses pontos, unir esses pontos. Olha o que aconteceu nesse desenho. Quando eu vou unir os outros dois vértices, olha, isso aqui aparenta ser um prisma de forma nenhuma. Então, é legal que a gente desenhe. Olha só, eu fiz aqui um retângulo e eu vou desenhar em qualquer outro lugar do meu caderno um outro retângulo. Mas desde que ele fique, vou tentar fazer um mais ou menos do mesmo tamanho, não precisa ser perfeito, tá, gente? Aquilo que eu falei. O objetivo aqui não é ser perfeito. Veja o que acontece aqui. Eu vou unir cada vértice aos vértices equivalentes na outra figura. Então, ó, eu vou ter um traço aqui. Olha o que acontece nesse momento. Olha, ficou quase que no mesmo lugar. Quando eu fizer essa união aqui, ó, vai ficar parecendo um traço só. Virou um prisma? Ah, tá mais parecido do que esse, tá? Mas o que é legal? Que nenhum vértice fique alinhado com outros vértices. Então, vou fazer, olha, escolhi fazer aqui, vou fazer ele agora do lado de cá. Mas olha onde eu vou colocar esse retângulo agora. Vou colocar ele aqui em cima, olha. Agora não tem nenhum vértice alinhado. Esse vértice é equivalente a esse. Reparem que eu não estou usando régua, tá, gente? Não estou mesmo. O objetivo aqui é que a gente identifique que essa figura é um prisma. E quem é a base desse prisma? Seria essa face aqui, ó. Essas duas faces são as bases, são as duas faces iguais. Viu que eu parto do desenho das duas? Olha, de novo, se eu colocar a outra figura aqui em cima, mais ou menos, ela vai ficar com os vértices alinhados. Então, eu vou chegar lá um pouquinho para o lado, vou fazer esse paralelogramo, que vai ser a base do meu prisma, e aí, ó, vou só unir os vértices equivalentes. Olha só, parte de baixo, lado esquerdo, baixo, esquerdo. Vou ligar aqui, ó, superior, superior. Vou unir esses dois pontos e esses dois pontos. Às vezes não fica tão perfeitinho, não fica mesmo, tá? Meu desenho não fica perfeito, mas isso aqui já ajuda bastante. Olha o seu caderno como é que já vai ter algumas ilustrações de prisma. Existem outros prismas também, não precisa ser só base de 4 ladinhos, né? O paralelogramo, retângulo. Olha só, triângulo. Gente, o prisma triangular, lembra dos pontos alinhados? Se eu desenhar outro triângulozinho aqui em cima, eu vou fazer até de lápis para você ver, ó. Se eu desenho outro triângulo aqui e vou unir esses vértices, olha só, vai até parecer um prisma, mas não vai ficar tão bonitinho, né? Então, eu faço o triângulo um pouquinho para fora. Vou tentar fazer um triângulo parecido com aquele, a distância que eu quiser, tá? Vou unir, ó, vértice superior, inferior. Pronto, agora a gente tem ali um prisma de base triangular. Posso fazer um triângulozinho aqui em cima também, ó. Olha que legal. Vou unir aqui, vou unir aqui e aqui. Tá vendo? Então, é muito fácil fazer um prisma. A primeira dica que eu vou passar, quer dizer, a segunda dica, a primeira foi não alinhar os pontos. A segunda dica que eu vou passar é você fazer isso a lápis. Por quê? Quando você faz a lápis, vamos colocar a outra figura aqui em cima. Ó, eu fiz a lápis e vou unir os pontos. Quando eu faço isso aqui, gente, essa mesma figura aqui, eu posso enxergá-la de várias posições diferentes, tá? Então, o que eu vou fazer? Se eu
reforço essa parte aqui, eu tô enxergando essa parte na frente. Vou mostrar isso para vocês. Vou reforçar essa partezinha aqui de caneta, passar a caneta em cima dela. Então, eu posso dizer que essa parte aqui é a parte da frente da figura que eu tô enxergando. Olha só, olha que desenho que eu vou ter aqui. Fecho e fecho. Eu não preciso ter o fundo, eu posso pegar uma borrachinha e apagar o fundo da minha figura. Olha lá que legal. Passo a ter um prisma, tá vendo? Com uma visão, sem a visão do seu interior. Poderia também não ter apagado, poderia ter deixado ela de lápis mesmo, ou pontilhadinho, pra gente mostrar a parte de dentro da figura. Tá vendo? Dá um destaque legal. Esse outro aqui, ó, vou fazer também de lápis. O que que eu fiz aqui? Um hexágono meio estranho, né? Mas vamos lá, vou tentar fazer um outro hexágono aqui, um pouquinho parecido com ele, tentando desalinhar os pontos. Não ficou nem muito parecido, não. Mas vamos ver. Ó, pontinha aqui, ó, vou ligar os pontos. Não preciso ligar mais. Se eu quiser fazer daquele jeito, né, que eu falei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou unir aqui, aqui e aqui. Ali, ó. Já tenho o desenho. Se eu quiser apagar todo o restante da figura, já dá para eu saber que isso daqui é um prisma, tá? E não ficou tão bonito, né, gente? Não tá tão bonito, não. Mas já dá para saber que é um prisma e que a base dele é um hexágono. Triângulo. Aqui eu tenho um triângulo de um formato um pouquinho diferente. Não é o mesmo triângulozinho que eu coloquei lá em cima. Tentei puxar um equilátero lá em cima, né? Então, ó, vou fazer aqui, aqui e aqui, por exemplo. Ó, unir, tá vendo? Posso unir aqui atrás também e passar uma caneta aonde eu quiser. Então, vou passar uma caneta aqui, ó, na face superior dele. É onde eu quiser que eu vou passar essa caneta, tá? Para poder destacar a visão que eu quero dessa figura. Tá ali. Essa figura aqui já é uma figura diferente, mas também pode ser a base de um prisma. Ó, lembra, o prisma, ele é uma figura que ele só contém lados, são duas faces paralelas, unidas, olha. Como ele é um poliedro, todas as suas faces são retas, eu posso também tentar unir esse aqui lá embaixo. Olha como que vai ficar isso aqui. Esse tracinho é lá de trás, é o que chega lá atrás. Tá aí uma outra figura. Ele ficou ruim esse tracinho aqui, não deu pra ver direitinho, mas ele tá indo lá pra trás, tá? Se a gente segue ele de lápis, ele vai bater ali atrás, ó. Se eu quiser fazer a parte pontilhadinha na parte de dentro da figura, tá? Tem alguns professores que ensinam a fazer no caderno de uma outra forma, vocês já devem até saber, que fez a figurinha aqui, aí puxa aquele tracinho, você pode usar, como a gente está usando o caderno, que o objetivo aqui é fazer no caderno, aproveita a distância entre as linhas. Olha, dei uma linha aqui também. Nesse caso, você tem que ter todos esses tracinhos no mesmo sentido. A ideia é que eles sejam paralelos, né? Então, todos têm o mesmo sentido e o mesmo tamanho. E aí, você vai e une os ladinhos. É uma outra forma de fazer. Eu já gosto de fazer com o desenho das duas figuras. E você coloca a figura onde você quiser, tá? Aqui tem uma outra dica. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram uma reguinha tipo essa daqui. Essa reguinha ajuda a gente bastante, tá? Não é necessário ter. Você, com o tempo, vai praticando e vai conseguindo fazer sozinho as suas figuras sem precisar de régua. Porque o objetivo não é ficar perfeito. Ó, eu usei esse triângulozinho aqui, escaleno, para fazer essa base. Então, eu vou colocar o outro triângulo onde eu quiser. Posso colocar embaixo também, posso colocar em cima, onde eu quiser, tá? Depois eu vou até mostrar, aqui eu vou mostrar uma coisinha diferente para vocês. Então, eu vou colocar esse triângulo aqui, por exemplo. Eles têm que estar na mesma posição, tá, gente? Tem esse detalhe também. Eu não posso colocar um triângulo assim e o outro virado assim, não. Mesma posição. E aí, eu vou usar a minha reguinha mesmo para unir todos os vértices, ó. Vértice e vértice. Tá aí o nosso prisma, um prisma de base triangular. Aqui eu usei um trapézio,
Acho que nesse trapézio já dá para mostrar uma coisinha diferente para vocês. Reparem, eu não falei que a gente pode colocar essa figura onde a gente quiser? Eu posso colocar ela também em cima, ó. Posso colocar ela um pouquinho dentro da outra. E da mesma forma, eu vou unir todos os vértices equivalentes, tá? Todos eles. 2, ó, 3 e 4. Pronto. Tá aí, tá formado mais um prisma. Aqui tem uma figura meio maluca, essa figura que tá aqui, ó. Ela não tem nem nome aqui na régua, viu? Essa figurinha que eu usei aqui. Vou usá-la também. Deixa eu ver aqui mais ou menos, para não ficar muito... Vamos lá, aqui e aqui. Ó, eu vou unir agora... Devia ter feito ela a lápis para mostrar para vocês, mas vamos lá. Fazer aqui, ó. Unir, tem um vértice aqui, ela tem uma curvatura. Aqui tem um outro vértice. Olha, viu, gente, como é que é facinho? Não é tão complicado fazer esses desenhos. Lembra que vocês não precisam ter a régua, tá? Aqui. E ainda tem um outro aqui dentro da figura. Pronto. Olha só que prisma interessante esse. A base dele tem 6 lados. É um hexágono também, só que não é regular, né? Um hexágono com tamanhos diferentes. E aqui eu vou fazer esse outro aqui a lápis. Qual que eu usei aqui? Eu usei um paralelogramo. Vou fazê-lo a lápis, porque eu vou querer destacar essa face aqui como sendo a frente dele. Então, o que que eu faço? Essa face aqui eu ponho de caneta, ó. Se eu quero que essa face seja a frente, eu tô enxergando ele aqui, então eu vou enxergar a vista superior dele. Eu vou enxergar a face lateral que tá viradinha pra cima e a que tá viradinha pra cá, né, pro lado direito. E aí, eu fecho aqui. E fecho aqui também. O restante eu não vou fechar. Eu vou deixar de lápis, que é para mostrar que isso aqui é o interior da peça, o interior do prisma. Olha lá que interessante, tá? Então, eu escolho o foco que eu quero dar na figura, beleza? Se você gostou, deixa lá nos seus comentários o jeitinho de você fazer. E aqui ficaram, então, algumas dicas para vocês fazerem os prismas. Eu vou aproveitar ainda nesse vídeo para a gente fazer pirâmide. Vamos ver agora como é que a gente faz para desenhar uma pirâmide. Também lembrando que vai ser aquele nosso esquema, né? Não precisa ser perfeita, repara que os meus traços não estão perfeitos, eu só fiz ali mais ou menos a figura. Agora, a diferença do prisma e da pirâmide é que o prisma tem as duas faces paralelas, aqui as duas bases paralelas, unindo todos os seus vértices ao vértice equivalente. A pirâmide não. A pirâmide, ela tem uma base e um vértice, que é o vértice superior. Onde eu vou colocar esse vértice? Esse vértice vai ser um pontinho só, que eu vou colocar onde eu quiser. Então, por exemplo, vou colocar um pontinho aqui. Vai ser referente a essa pirâmide. Vou colocar o pontinho aqui. Ó, tô escolhendo um lugar aleatório, tá? Eu posso colocar, inclusive, embaixo, se eu quiser, em qualquer lugar que eu quiser, tá? E vou colocar um pontinho aqui. Pronto. Escolhi os pontinhos. Agora, o que que eu faço com esse ponto? Esse ponto é o vértice da minha pirâmide. E o vértice, ele é unido a todos os vértices da base. Então, ó, vou fazer um tracinho unindo a todos os vértices da minha base. E ali eu passo a ter uma pirâmide. Olha só, gente, como é que é facinho, tá? Então, isso aqui, ó, uma base para você desenhar uma pirâmide. Você precisou de uma pirâmide no seu caderno, ó. Pronto, tá lá a sua pirâmide. E essa aqui de cabeça para baixo, mesma coisa. Ó, tá? Virou uma pirâmide do mesmo jeito, só que tá em outra posição, tá? Bom, existem outras bases também, ó. Tem aqui, o que que a gente pode fazer? Posso fazer a lápis, para ficar mais fácil também. Eu não vou fazer assim mesmo, ó. Um pontinho em qualquer lugar dessa pirâmide aqui. Vou colocar ele aqui fora. Vou unir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá formada a minha pirâmide de base hexagonal, tá? Aqui, olha só, eu tenho uma pirâmide parecida com a que tá ali em cima, tá?
eu ia colocar até o pontinho, posso colocar o pontinho aqui do lado, ó. 1, 2, 3 e 4. Ficou meio difícil de ver a pirâmide, mas é porque ela tá viradinha. Aqui embaixo, eu tenho mais 2 desenhos, aqui eu vou dar uma outra dica da pirâmide para vocês, tá? De preferência, gente, esse pontinho também não deve alinhar os vértices, tá? Reparem que esse que eu coloquei aqui, ó, ele já tá quase alinhado com esses 2 vértices, então quase não destaca a pirâmide. Aqui embaixo eu tenho de novo uma base hexagonal e um pontinho. Vou fazer a lápis, por quê? Olha só, se eu quiser enxergar essa pirâmide, somente o contorno dela, ó, 3, 4, 5. Se eu estiver olhando essa pirâmide de frente aqui, o que eu vou estar enxergando nela? Olha, eu vou enxergar essa face, vou enxergar essa face aqui também, e vou enxergar essa face aqui, ó, também. As demais eu não vou enxergar, então eu deixo a lápis lá atrás ou eu posso apagar. E fica subentendido que ali tem uma pirâmide. Outro exemplo, eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês para destacar o ponto de vista. Olha que interessante. É o mesmo desenho e eu coloquei o vértice da pirâmide no mesmo lugar em relação à base. E vou unir todos eles, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui a mesma pirâmide desenhada 2 vezes. Então, reparem só o que eu vou fazer com essa primeira pirâmide aqui. Eu vou reforçar a caneta, essa base e essas 3 arestas. E vou obrigá-los a enxergar a pirâmide aqui por um ângulo, a partir do momento que eu faço esse desenho. É como se eu estivesse enxergando ela ali por baixo, né? Se ela fosse oca, eu estaria enxergando esse pedacinho de aresta aqui também, ok? Estou enxergando a pirâmide por baixo. Agora, se eu destaco essa aresta até lá embaixo, essa aresta aqui que eu já tinha destacado antes, e essa aqui também, agora eu passei a enxergar a mesma pirâmide de outra forma. Perceberam que ela está em 2 posições diferentes? Olha que legal. Então, é você que define como que você quer enxergar a sua pirâmide, ó. Isso aqui é a parte que está dentro da pirâmide. No caso, a outra, o que está dentro é essa aresta aqui de trás. Beleza? Então, nós temos as 2 pirâmides, uma vista por cima e uma vista por baixo, sendo que o desenho é o mesmo, mesma base e o vértice no mesmo lugar, ok? Pessoal, para terminar aqui, usando a nossa reguinha de novo, a gente também pode fazer algumas pirâmides, tá? Então, eu escolhi aqui, ó, uma base, outra base, estou fazendo a lápis. Vou colocar o vértice dela onde eu quiser. Aqui é uma base pentagonal. Vou colocar o vértice da minha pirâmide onde eu quiser. E aí, eu começo a fazer o desenho das suas arestas. Peguei uma parte da reguinha aqui que tá meio quebrada. Ó, o desenho das arestas, sempre unindo o vértice ao vértice da pirâmide, os vértices da base ao da pirâmide. Pronto, temos aqui uma pirâmide pentagonal. Temos aqui uma pirâmide de base quadrangular, né? Partindo aqui do paralelogramo. Ó. E aí, você vai reforçar a caneta o que você quiser destacar dela. A posição que você quiser destacar da pirâmide, você reforça de caneta. Essa reguinha aqui, ela é interessante porque ela traz uma figura aqui que ela chama de pirâmide. E olha que legal isso. Essa figura que ela chama de pirâmide é essa que está aqui. Ah, Elis, mas como é que eu faço para desenhar uma pirâmide partindo dessa figura? Ela só tem esse contorno. Sim, ela só tem esse contorno. Então, o que que você tem que fazer? Feito o contorno, você vai fechar a base e aí você pode chegar aqui atrás e fazer pontilhadinho, fazer mais fraco um pouquinho o outro ponto. Você passa a ter uma pirâmide bem fininha. Você poderia ter feito até essa base no pontilhado. Mas isso aqui me dá uma outra ideia. Eu tenho aqui 2 triângulos, usei 2 triângulos. Como é que eu faço uma outra forma de desenhar uma pirâmide quando a base é triangular? Ó, esses 2 triângulos, posso fazer um pontinho aqui.
esse pontinho mais ou menos, né, no meio aqui dele, ó, mais ou menos, tá? E aí, olha o que eu vou fazer, gente. Vou unir esse pontinho passa a ser o vértice da pirâmide. Na verdade, o vértice você pode desenhar até mesmo dentro da pirâmide. Só que quando ela tem os outros formatos, não fica tão visível que é uma pirâmide quanto a triangular. A triangular fica mais visível. Ó, tô fazendo a mesma coisa nas duas pirâmides. Aqui e aqui. Pronto. Agora, olha só. Se eu deixo a pirâmide desse jeitinho que tá aqui, eu tenho a sensação que eu estou enxergando ela um pouquinho de frente e que a parte de lápis é o que está dentro da pirâmide, correto? Agora, se eu reforço esses traços que eu fiz, a caneta, olha só, eu já tenho a sensação que eu estou enxergando essa pirâmide por baixo dela. Olha lá, eu estou enxergando ela por baixo, ela está acima de mim. Isso aqui seria a base dela, essa parte pequenininha, e aqui duas faces. Aqui eu tenho a frente, uma face frontal, aqui dentro a base, tá? Então, são dois pontos de vista da mesma pirâmide, ok?